Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Hoje no nosso podcast TI Inside Talk, o entrevistado é Thiago Aguiar, superintendente executivo de produtos, novos negócios e marketing da TecBan. Thiago, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Para a gente começar, Thiago, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, pode ser? Pode, obrigado, prazer estar aqui com você, Claudinei. E prazer também para todo mundo que está me ouvindo aqui, é bom falar com vocês. Bom, meu nome é Thiago Aguiar, estou aqui na TecBan há 6 anos, hoje eu ocupo o cargo aqui de superintendente executivo de produtos, novos negócios e marketing. Então, para quem não conhece a TecBan é a gestora do Banco 24 Horas, que são os caixas eletrônicos, os vermelhos, onde as pessoas sacam dinheiro e fazem mais outras 90 transações. Então, esse é um segmento aqui da TecBan. Além do Banco 24 Horas, a gente tem outros 40 produtos que aí não são tão conhecidos do público, do grande público, mas são produtos voltados aí produtos de tecnologia voltados para o sistema financeiro e também produtos para o varejo. Aí depois a gente pode até falar um pouquinho disso, mas é uma gama de produtos de solução que a TecBan oferece tanto para instituições financeiras como para varejo. Olhando aí para também Open Finance, aí no futuro Drex, bastante coisa que a gente faz. Tudo isso está aqui sobre a gestão dessa superintendência e também o marketing está aqui também comigo. Perfeito. Tiago, em 2023, o Brasil atingiu um recorde histórico de mais de 1,2 bilhão de contas bancárias ativas, né? Foi uma expansão de 14,2% em relação ao ano anterior. Cada brasileiro tem, em média, 6 contas, né? Qual o perfil desse volume de contas que tem adequação para aderir ao Open Finance, na sua opinião? Acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar em relação ao Open Finance é, claro, dando um passinho para trás, é o grande objetivo do Open Finance, né? Então, justamente ele fazer com que esses dados que estão nessas 1,2 bilhão, nessas 6 contas correntes de cada pessoa tem, possam ser vistos e compartilhados, essas informações do usuário, do consumidor, com outras instituições financeiras. Então, como você bem falou, uma pessoa em média tem 6, eu, por exemplo, tenho 11 instituições diferentes que eu trabalho, né, seja de conta corrente, conta salário, investimento, seguro, previdência e por aí vai. E tudo isso é cada vez que eu preciso olhar. Agora, a gente está aqui, né, na época do imposto de renda. Para fazer o imposto de renda, tive que acessar diversas instituições financeiras diferentes, também as instituições de previdência e por aí vai, para baixar lá o informe. Todas essas são suscetíveis de compartilhamento de dados ou são suscetíveis para que entrem, façam parte do Open Finance. Se por acaso, por exemplo, eu tivesse ali uma solução de um aplicativo, seja de banco ou uma outra solução de terceiro, onde eu pudesse automaticamente puxar os dados, informes de rendimentos de todas essas 11 instituições, não seria uma baita ajuda, né, Claudinei? Imagina, isso já existe. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de solução, mas fora do Brasil a gente tem. Então tem uma diferença grande entre o nosso Open Finance e o Open Finance, por exemplo, na Inglaterra, onde você pode ter, por exemplo, uma fintech que te dá esse serviço. E aí lá, startups, fintechs podem acessar esses dados, né, do Open Finance, desde que ela vá lá na governança, né, do Open Finance e se habilite para isso, que ela provém uma solução dessa. Por exemplo, de me entregar meu imposto de renda pronto, acessando os dados que estão nessas 11 instituições diferentes, no meu caso, ou nas 6, né, na média da população brasileira. Então, todas essas contas são passíveis de estar, né, enfim, tem dados que podem ser utilizados aí, né, para fins de compartilhamento. Perfeito. Tem um estudo de 2022 que diz que 72% dos consumidores esperam que as empresas reconheçam-os como indivíduos, né, que sejam capazes de identificar quais são seus interesses particulares, quais suas preferências, né? Você acredita que o Open Finance pode atender ao anseio desses consumidores de serem reconhecidos como um cliente único, vamos dizer assim? Sem dúvida. Não só o Open Finance, a gente tem que trazer também aqui, né, a palavra da vez, na moda, que é a inteligência artificial. Mas vamos começando pelo Open Finance, justamente esse é o objetivo. Então hoje, tanto eu como você,
a gente está dentro da mesma, provavelmente, do mesmo segmento. Então, né, é uma faixa etária determinada, homens que moram numa cidade X, num perfil social, perfil de renda, etc. Mas na hora que a gente vai consumir algum produto financeiro, a gente cai dentro desse mesmo grande segmento, desse mesmo bolo, e aí, de repente, o Claudinei, com certeza, é um cara que ganha bem mais e ele tem uma possibilidade de receita, de renda maior do que a do Thiago, por exemplo. E aí, para você, quando você vai consumir um produto financeiro, por exemplo, um financiamento imobiliário, se, né, os dados forem melhor analisados, o que o banco vai oferecer para você como juros, enfim, né, pode ser diferente do que para mim, deveria ser diferente do que oferece para mim, porque de repente, né, a tua forma de vida, os gastos, né, o que você tem de disponibilidade financeira é maior do que a minha, e aí ele separa. Então agora ele começa a entender que o Thiago é o Thiago e o Claudinei é o Claudinei. Qual que é o perfil, não só o grande segmento que ele nos alocou, mas aí dentro desse segmento, quem é realmente cada um de nós e qual a sua capacidade financeira é diferente, com certeza, do que a da minha, do José, do João, da Maria e por aí vai, né? Então hoje, quando ele faz uma análise de crédito, o banco faz uma análise de crédito, ele tira só uma foto, ele não consegue enxergar todo o histórico, porque ele não tem, né, ele tem a possibilidade, mas ainda não consegue ver de repente, todas as contas. Na medida que você compartilha as 6 contas ou as 11 contas que você tem, ele começa a entender, então, que o Claudinei e o Thiago tem renda aqui, tem renda ali, ou aqui ele está devendo, aqui ele tem, né, uma outra dívida assim, assado, e aí ele consegue realmente adequar aquele produto financeiro para cada um de nós. E aí soma isso, aquilo que eu acabei de falar no começo, da inteligência artificial. Então, uma coisa é você receber esses dados, fazer uma análise. Agora, quando você coloca uma inteligência artificial o tempo todo analisando esses dados e dando insights para o banco, para que ele, que a decisão já venha, né, já analisada por essa capacidade que a inteligência artificial tem de analisar múltiplos dados numa velocidade muito maior, isso dá para aquele gerente do banco, por exemplo, né, uma autonomia bem maior na hora de oferecer o produto adequado. Né? Então, a gente tem que somar a questão do Open Finance com essas novas evoluções tecnológicas. Isso vai ser bem interessante, né? A gente vê como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Até você mencionou, né, que o Open Finance ele promete que as transferências bancárias possam ser feitas através de um aplicativo fora do banco, né, por apps exclusivos para esse fim, por exemplo, né? E nesse estágio inicial, por exemplo, que a solução funcionará principalmente com o Pix, né? Você está por dentro assim de como é que está o estágio dessa funcionalidade, como é que está o desenvolvimento dessa iniciativa? Você tem as iniciações de transação de pagamento, né? Então, que é um modelo que usa aí as APIs do Open Finance para justamente que você possa startar, né, a partir de um aplicativo terceiro, puxar, né, o dinheiro que está na sua conta, na medida que você habilita isso, que você permite. Né? Então, é algo que começou já no ano passado e está super em desenvolvimento. Né? Da última vez que eu tinha visto, a gente tinha um pouco mais, acho que de 20 iniciadores ou empresas instituições fazendo o ITP, né, Iniciação de Transação de Pagamento, e tinha uma série de outras já ali no Banco Central pedindo esse tipo de autorização. Então, cada vez mais a gente vai ver essa solução chegando ao mercado. O que eu vejo, apesar do Open Finance brasileiro já ser o maior do mundo em termos de quantidade de consentimentos, usuários e tudo mais, a gente ainda vai ver mais soluções lá para o consumidor final. A gente tem que ter mais soluções no mercado, uma oferta maior de soluções para que as pessoas utilizem isso no seu dia a dia, enfim, ou quando forem contratar um serviço financeiro. Falando na área de iniciação de pagamento, né, esse serviço ele promete reduzir a fricção, né, encontrada, por exemplo, em pagamento de serviços, por exemplo, como de seguros,
ou de compras, né, que antes eram feitos por meio de boleto, né? Quais são as vantagens para os clientes e para os fornecedores na utilização do serviço de iniciação de transação de pagamento? A primeira coisa que você acabou mencionando é a questão da segurança, né? Então, hoje tem um problema de fraude, é claro, né, quando você vai fazer algum tipo de pagamento e aí, de repente, né, aquele boleto foi fraudado no meio do caminho, né, muita gente acaba pagando e ali indo para a pessoa errada, né, para o emissor errado. Na medida que você tem uma conexão segura entre aquele mercado, aquele marketplace, por exemplo, um e-commerce que você está comprando e ele já está conectado via iniciação de transação de pagamento, né, ali com a tua conta, tem todo um canal de segurança. Então, você faz o pagamento com certeza, né, banco e e-commerce, ou enfim, né, aquele serviço que você está utilizando, já estabeleceu essa conexão segura. É muito mais rápido, né, para a pessoa e para o lojista, enfim, para o varejo, muito mais rápido também, porque você não tem a compensação, né, e você tem o pagamento imediato via Pix, então cai na conta dele, para o fluxo de caixa do varejo é muito, muito melhor, né, não precisa ficar esperando, embora agora o boleto tenha também a função de pagamento, né, de compensação no mesmo dia, o Pix tem essa facilidade. E também tem a questão do custo, que ele acaba sendo, né, mais barato aí para o varejista. Então tem uma série de benefícios, tanto para o consumidor quanto para o cliente varejista, né? Perfeito. Tiago, o serviço financeiro ele é altamente dependente de informação, né, de dados para avaliação de risco das operações, né? Isso muitas vezes pode afetar a oferta de produtos para os clientes, né? Os bancos, às vezes, obviamente, dentro dos seus critérios, não correm tanto risco para serem mais competitivos, né? Você acha que esse tipo de ocorrência ela está dificultando a conquista de novos clientes, está deixando o cliente frustrado, haja visto que as instituições financeiras, às vezes, não correm tanto risco na oferta de crédito ou na oferta de pagamento? Você diz a falta de dados É, proíbe ou, de alguma forma, dificulta a oferta de exatamente. serviço? A grande quantidade hoje de dados existentes, às vezes, dificulta a avaliação do crédito, a avaliação do score de risco do cliente, né? E às vezes, isso prejudica essa competição, vamos dizer, porque todo mundo tem a mesma informação, vamos dizer assim. Acho que sem entrar no mérito do que acontece hoje, porque também não posso dizer, não trabalho dentro de uma instituição financeira para saber exatamente como é que eles fazem análise de dados, etc. Mas eu posso falar um pouco mais do futuro. Com certeza, na medida que a gente tem um ecossistema de compartilhamento de dados, isso vai favorecer, sem dúvida, o oferecimento de produtos, a oferta de serviços e produtos financeiros. Então, e não só, né, a gente falar de Open Finance, porque a gente ainda está dentro do sistema financeiro, mas a gente olhar para o futuro, quando a gente vê iniciativas, né, na Austrália, quando a gente vê iniciativas no próprio Reino Unido, compartilhamento de dados entre outros setores, entre outros segmentos. Então, imagina você poder usar, por exemplo, dados que estão, né, em serviço de telecomunicação para também fazer análise de crédito, né, porque se todo mundo, né, o brasileiro, né, tem 2 celulares por pessoa, você está pagando uma conta, então esses dados são importantes, né, na medida que a pessoa paga a sua conta, quanto que ela consome de crédito, internet, etc. Imagina você imputar isso também numa análise de score de crédito, né, conta de luz, enfim, aonde tiver dado isso ser absorvido por um grande repositório e poder ser analisado. Aí isso realmente vai favorecer para todos. E aí, provavelmente, a oferta seja aquilo que a gente falou no começo, mais específica para cada um de nós, e com, né, os juros adequados, enfim, para cada momento. É para onde a gente está caminhando. Então, a gente começa olhando para o compartilhamento de dados no setor bancário, a gente passa para o financeiro, então, além dos dados das instituições financeiras, aí englobou também dados de seguro, previdência, câmbio, investimentos, então por isso que o banking foi para a Open Finance,
e aí a gente indo para um compartilhamento de dados maior, envolvendo indústria, segmento de telecomunicação, de saúde, utilities de uma forma geral. Você tem dados, por exemplo, que aqui o Brasil é um pouco diferente, mas tem alguns países, como por exemplo a Nova Zelândia, tem compartilhamento de dados de energia. Por quê? Como consumidor de energia? Porque na Nova Zelândia tem 47 diferentes distribuidores de energia que você pode solicitar. Aqui eu moro em Campinas, lá tem uma empresa, né, que é privada, né, de energia, então eu recebo energia dessa. Mas fora do Brasil, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, você pode escolher quem é meu provedor de energia. E aí esses dados são importantes, né? Então imagina você nesse universo de dados, o setor financeiro ou o setor também de telecomunicação, de energia, poder usar, né, dados específicos para poder te oferecer um produto tão tailor-made, né, customizado. Esse cenário de energia até no Brasil está mudando rapidamente. Tá mudando. Porque vai ser mais competitivo com o de telecom, que já está há alguns anos no mercado, né? Exatamente. E eu acredito que hoje também essa junção de informações que você mencionou pode facilitar muito operações como, por exemplo, de financiamento de imóveis, financiamento de automóveis, né? Porque reúne um universo maior de informações para uma avaliação de risco, né? Exato. E o objetivo, assim, quando a gente fala de linhas de crédito, a gente tem que passar, né, para o que a gente faz no Brasil, que a linha de crédito, de repente, muitas vezes é pelo fato de você não ter o dinheiro suficiente para comprar aquele determinado bem, enfim, o imóvel, o carro, etc., para uma coisa muito mais de inteligência financeira, de fluxo de caixa, de você ampliar, como por exemplo, nos Estados Unidos, né, que todo mundo, o normal é você ter dívida, porque você fazendo dívida quer dizer que você também está crescendo aí, né, o consumo, o teu patrimônio e tudo mais. Então, isso que a gente precisa evoluir para esse cenário, né? A linha de crédito, ela é tão fácil, simples, customizada para cada um de nós, que eu posso, então, ir consumindo muito mais e dessa forma a gente cresce, né, financeiramente, economicamente o país, o consumo e enfim, é um crescimento exponencial para todos, né? Hoje a gente acaba tendo uma coisa muito mais específica, né, muito mais utilizando o crédito pela falta do recurso do que pela expansão do consumo. Perfeito. Uma das questões aí que também é muito importante para o setor é a questão da segurança, né? Hoje, as informações entre as instituições financeiras, elas são trocadas através de APIs, né? Das APIs, né? Como é que você avalia a segurança dessas APIs? Porque sempre se coloca em risco a questão da cibersegurança, né? Nas transações financeiras. Super, né? Totalmente super importante, né? Eu creio que o Brasil é interessante porque a gente mora aqui, a gente acaba não enxergando isso, mas o sistema financeiro do Brasil é um dos mais avançados do mundo. Então, se você for pensar no que a gente fez recentemente em relação ao Pix, né, esse pagamento instantâneo, essa transferência instantânea, não tem reciprocidade no resto do mundo. Então, claro, tem algumas iniciativas como lá o UPI da Índia, enfim, tem alguns outros lugares, mas aqui a gente está muito, muito avançado, né? E esse avanço só é possível, por que eu estou mencionando o PIX e a diferença entre o nosso sistema financeiro e os demais países, porque ele só é possível porque a gente tem uma evolução tecnológica e de segurança gigantesca, né? Então, e assim, para todos os meios de pagamento, a gente está muito, muito à frente dos demais países, né? Compensação lá atrás, eu lembro que quando, né, você passava um cheque, no dia seguinte estava na conta da pessoa, você faz um TED, também no mesmo dia está na conta, isso até hoje, se for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, isso não acontece no mesmo dia. Então, isso só é possível por toda a evolução tecnológica que a gente tem, né, e todas essas camadas de segurança. Então, eu acredito que o Brasil é um dos países que mais investe nisso, e o sistema financeiro com certeza é um dos mais robustos do mundo nesse sentido. E aí não vai ser diferente também para as APIs, não é diferente para as APIs, que tem toda uma questão extremamente importante de cibersegurança, né? Inclusive porque o Open Finance ele funciona de acordo com a LGPD, né?
E, além disso, o Banco Central também faz a fiscalização dos consentimentos e da proteção de dados do cliente, né? Você acredita que, por exemplo, isso é suficiente, por exemplo, para risco de um eventual vazamento de dados? Você acredita que hoje nós estamos bem protegidos com essas duas iniciativas? Não há dúvida que a gente está bem protegido com o estado da arte que tem atualmente, mas também não há dúvida que todos os dias, do outro lado, também tem gente tentando penetrar, né? Então, é um trabalho constante, Tanto o Banco Central, como o grupo de governança, né, do Open Finance, como os próprios bancos, e nós, por exemplo, como, né, plataforma que fornece, né, como fornecedor de plataforma para o Open Finance, é um trabalho que todos os dias a gente está trabalhando, fortalecendo a segurança e olhando também para o lado de lá o que o pessoal está tentando fazer em termos de, né, descobertas de lugares para invasão, mas é um trabalho que não para, tanto é que o investimento em cibersegurança só aumenta aqui, aumenta nos bancos, aumenta no Banco Central. Então eu tenho a segurança que tem gente muito boa olhando para isso todos os dias, a cada minuto, monitorando tudo isso acontecendo, né? Então a gente, por exemplo, como fornecedor de plataforma de Open Finance, a gente monitora no segundo, no milésimo de segundo. Então, todas as APIs são monitoradas o tempo todo, para evitar qualquer tipo de vazamento, enfim, e até hoje vai continuar dessa forma. Estamos à frente da concorrência, né? Dessa concorrência dos hackers. Falando um pouco de futuro, né? O Open Finance, né? Agora por meio da inteligência artificial, ela está inaugurando aí o que se chama de uma hiperpersonalização da indústria financeira, né? Que prevê até uma junção da inteligência artificial com o IoT, né? Com a internet das coisas, né? Criando aí uma inteligência artificial das coisas, né? E você pode explorar um pouco essa iniciativa, né? O que a gente pode esperar do futuro dessa junção dessas novas tecnologias, o impacto no Open Finance? Eu vou pegar aqui minha bola de cristal aqui, Claudinei, e assim, todas essas iniciativas que quando a gente fala da inovação no sistema financeiro, não dá para analisar só a iniciativa por si só. Então, é excelente essa pergunta, porque é exatamente isso. Então, a gente precisa colocar esse movimento de compartilhamento de dados, então a economia de compartilhamento de dados, onde o Open Finance está incluído, junto com inteligência artificial, junto com a internet das coisas. Se você juntar tudo isso, o futuro realmente ele é muito diferente. E só dá para a gente ficar aqui conjecturando o que pode ser. Mas eu sempre gosto de usar um exemplo que seria o seguinte: o negócio é tamanho, a probabilidade e a possibilidade são tão interessantes que no futuro a gente nem vai precisar se preocupar com as questões financeiras. Vai ter uma inteligência artificial olhando isso para a gente e já conectada com todos os nossos devices, já fazendo tudo isso. De forma que, de repente, o meu filho que tem 6 anos não vai ter a preocupação que eu tenho hoje de ficar controlando tudo isso e as planilhas todas que eu tenho de controle. E a inteligência artificial vai fazer isso para ele. Então, por exemplo, já existe na Inglaterra um aplicativo que ele faz a economia para você. Então, ele tem uma inteligência artificial que ele olha as tuas contas e você coloca lá que esse ano eu quero viajar para, sei lá, para Fortaleza. E aí ele vai mapeando as entradas e as saídas e vai entendendo o comportamento seu. Ele fala assim, bom, esse mês aqui, então tem aqui R$500 que eu posso colocar já para esse sonho. E ele já vai, ele mesmo aplica. Ou ele vai também arredondando, por exemplo, seus gastos de cartão de crédito. Você faz uma compra de algo que custa, né, R$10,50, ele arredonda para 11 e vai fazendo esse saving também para o teu futuro, porque você colocou que você quer se aposentar com 70 anos e com X de renda. Isso ele vai fazendo. Eu acho que a gente vai chegar no momento onde o que a gente fala aqui, que é a grande conquista nossa como brasileiro, né, que você comprar a casa própria, essa inteligência junto com o IoT vai fazer isso para você. Então, por exemplo, a gente vai chegar um momento onde eu vou visitar um stand de um imóvel e vou compartilhar meus dados bem na hora que eu entro. Eu entro lá no stand do imóvel
eu compartilho ali, dou autorização para que aquela incorporadora, aquele banco que está ali junto, enfim, que seja, me conheça melhor, conheça a mim, né, minha parceira, enfim, e a gente vai visitar, na medida que a gente visita, na hora que a gente sai do stand desse imóvel, já tem ali uma proposta já feita para mim. Olha, isso aqui cabe dentro, você pode comprar, e você pode comprar com esse valor, esse é os juros e tal, e eu te digo mais, olha, a casa aqui, o apartamento, ele é tão inteligente, todo automatizado, que se a gente diminuir aqui 1 grau na temperatura dos ar-condicionados que tem, vai sobrar R$100 no final do mês, e isso aqui vai ser o suficiente para pagar esse seu financiamento imobiliário. A própria casa vai controlar tudo isso para você, de forma que quando você ele perceber que você não está dentro do imóvel, ele vai desligar as luzes e vai economizar energia, a geladeira vai entender, né, o seu consumo e vai comprar, de repente, no e-commerce mais barato para ter o leite, etc., e vai fazer a economia. Então, acho que, assim, a gente pode só ficar aqui conjecturando, mas vai chegar no momento que a gente não vai precisar se preocupar com tudo isso. E aí, o potencial do compartilhamento de dados, da inteligência artificial, do IoT, tudo isso conectado, né? Se os carros vão ser elétricos, vão ser híbridos, vai estar conectado também ali com a tua energia, que já vai poder economizar esse valor, e por aí vai. Eu acho que tem muita coisa interessante para acontecer, e acho que vai ser um futuro maravilhoso de se viver. Tiago, para finalizar, tirando o seu chapéu de marketing... Eu só espero que a gente esteja lá, que eu chegue até lá. Esse admirável mundo novo, eu espero poder admirá-lo também. Eu também quero participar. Tiago, para finalizar, tirando um pouco do seu chapéu de marketing, né? O Open Finance começou meio polêmico, aí as pessoas não entenderam bem aquela questão do cadastro positivo, cadastro negativo. Então, assim, a expectativa que tinha é que ele está decolando muito lentamente. Você acredita que a gente já superou esse problema? Como é que você está vendo agora o futuro da adesão dos consumidores ao Open Finance? E se você acredita que alguma iniciativa dos bancos, enfim, das instituições, deveria ser feita ou retomada para ampliar o conhecimento da população do que é o Open Finance? Claudinei, eu acho que a população não precisa nem saber o que é Open Finance de verdade. Eu acho que o que a gente precisa é ter mais produto, mais solução, utilizando o Open Finance. Porque ninguém, assim, eu ligo a luz ou abro a torneira e ninguém fica pensando como é que chegou a água lá ou a energia chegou, ou também ninguém entende. Perguntar para 10, cada 10, 11 vão falar que não entende como funciona esse telefone aqui. Né? A gente simplesmente manda uma mensagem, a mensagem chega aí do outro lado, vou te mandar um WhatsApp agora. Ninguém entende isso, ninguém está preocupado com isso. Né? Como é que a voz sai pelo um telefone, vai por ondas e chega até o Claudinei? Como é que a gente está falando aqui nessa plataforma? Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, só que existe o telefone, e existe essa plataforma que a gente está conversando aqui, que é a solução que a gente consegue enxergar. Eu acho que é por aí que a gente precisa trabalhar, precisa ter, e vai ter, né, mais produto, mais serviço, utilizando esse encanamento. Essa é a analogia. Né? Esses são encanamentos que eu não preciso saber se o tubo é quartzolite ou quantas polegadas e por aí vai. Vai ser imperceptível para o imperceptível, Então, o que eu diria, e aí sempre fazendo a comparação com a Inglaterra, que tem, né, um algo a mais aí, que é o fato de fintechs, startups poderem participar mais facilmente do Open Finance, provendo solução, desde que ela tenha também, ela não precisa ser regulamentada, né? Aqui no Brasil, o Open Finance está para as instituições financeiras regulamentadas. Ali, ela simplesmente faz uma certificação lá na governança deles. E aí tem muita solução bacana, como essa que eu acabei de falar, que eu falei aqui na nossa conversa, onde a inteligência artificial já entende entradas e saídas e já poupa o dinheiro para mim. E aí sim a população começa a usar. Então é isso que a gente precisa buscar. E a gente vai buscar. Eu tenho certeza que a gente vai por esse caminho. A gente está só no começo. O Open Finance ainda está bem no começo. As pessoas têm que sentir mais o benefício, né, do Open Finance. Exatamente.
Tiago, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Entrevistamos aqui o Tiago Aguiar, que é o superintendente executivo de produtos de novos negócios e marketing da TecBan, e espero revê-lo nos nossos próximos podcasts, nos nossos próximos eventos da TI Inside. Legal. Obrigado, eu que agradeço, estou super à disposição. O pessoal pode me procurar aí pelas redes sociais. Claudinei, também estou aqui à disposição. Gosto de bater esse papo para a gente falar um pouquinho.